Vamos falar de luto, gente. É um assunto que é novo, né? Na medicina veterinária, na parte da biologia do comportamento, mas não menos importante do que tudo que acontece com o animal, né? Então, eu quero trazer aqui para vocês uma visão bem realista, né? Claro, a gente tem aí várias vertentes falando sobre o luto, pessoas que trabalham com comunicação intuitiva, é o meu caso também, né? Que a gente faz a telepatia e tal, mas eu quero trazer a prática realmente da consulta comportamental, né? O que que a gente faz, que preocupações a gente tem que ter, principalmente com os animais que ficam, de forma geral. Então, o luto nos animais, eu estou falando aqui especificamente de mamíferos, né? Claro, eu não vou falar, ai, Val, mas isso aí se aplica para rinocerontes, eu não sei. Vamos colocar aqui, né? Cão e gato, obviamente, falando de gato, né? Mas vamos falar um pouquinho do luto. Nós sabemos o que está acontecendo. Ficou doente, internou, passou mal, X, foi lá para o veterinário, aconteceu o óbito. Nós somos conscientes de tudo isso, dessa, né, dessa sucessão de fatos. Mas o gato que está em casa, não. Você já parou para pensar nisso? Ou os gatos, ou os cães e os gatos, não importa. Porque você tem ali, deixa eu pegar minhas canetas aqui, você tem ali X animais morando na casa. Tá, todo mundo morando na casa. Tá. Esse aqui é internado e ele faleceu. A gente sabe o que aconteceu. Agora, vocês concordam que para esses três aqui, obviamente, parênteses, dependendo da relação que esses animais tiveram com esse que faleceu, vai começar a ficar estranho? Tem gato, gente, que assim, ah, eu nem sei quem que morava comigo. Tem gato que ele, né, ele é ele sozinho, né? Então vamos supor que esse aqui é mais sozinho, mais na dele, tanto faz. Agora, esse aqui não. Ele era super ligado naquilo, fazia tudo junto, irmão. Às vezes mesmo que não é de sangue, tá? O que que começa a ficar estranho para esse indivíduo aqui? De repente, esse gato aqui sumiu. Val, mas peraí, tem, né? Será que ele não percebeu que aquele ali estava doente, que ele estava numa situação e tal? Sim e não, né? Então aí depende do pensamento que a gente tem, questão energética. Não, eu acredito que sim, ele deve ter sentido algo, tá? Mas via de regra, gente, não tem como a gente saber, né? Mas assim, ele começa a ter uma situação estranha na casa. Mas peraí, cadê meu irmão? Meu amigo, meu irmão, né? O que está acontecendo? Porque, de novo, nós temos o quê? A consciência dos fatos acontecendo. Ele não. Cadê o meu amigo? Cadê o meu irmão? Aí todos os dias ele começa, tem animal que começa a procurar, miar. E aí a gente tem uma sucessão de coisas relacionadas à fisiologia, a rotina fisiológica, né? Parar de comer, parar de beber água, passar mal, emagrecer. Então tem animal, gente, que definha que nem a gente, né? Todo mundo tem um amigo, um parente que assim, ai, nossa, faleceu fulano, achei que fulano ia morrer junto com ele. E isso é porque a gente tem, como eu falei, noção do que está acontecendo. Imagina esse aqui que não tem, tá? Então é importante, né? Eu estou colocando isso para vocês porque ultimamente eu tive aí alguns casos, né, onde os tutores, enfim, perderam gatos. E aí, assim, a minha primeira pergunta, né, duas coisas. O acolhimento ao tutor. Chore o que você precisa, essa coisa, ai, supera o luto. Luto não se supera. O luto, ele vem e vai em ondas,
e você vai convivendo com aquilo. Não existe uma superação. Isso é assunto para outro vídeo, né? Outra aula. Então, não é assunto, não é superar, mas assim, se acolha, chore o que você tem que chorar, mas ao mesmo tempo, se você tem outros gatos, o que a gente tem que fazer? Mapear as relações do falecido com esses outros gatos, com esses outros cães e fazer uma observação muito minuciosa nesses que ficaram, para que a gente não comece a ter realmente questões de saúde. Nossa, depois que a Mimi faleceu, nossa, o meu machinho não brinca mais, viu? Não brinca mais. Nossa, depois que ela faleceu, ele não fica mais ali na sacada. Então a gente percebe que existe um estresse ali, mínimo que seja. Tá, Val, o que que a gente faz? Dá mais atenção, se for o caso, né? Leva o gato no veterinário, instrui o tutor a levar o gato no veterinário, se for o caso, tá? Pode-se entrar com coadjuvante? Pode, deve. O que, Val? Serenex, Feliway, hidrolato de lavanda, hidrolato de capim-limão, florais, eu sou terapeuta floral, floral ajuda bastante, inclusive o tutor. Tá? Então, assim, a gente tem que olhar assim, ah, faleceu, né? Muitas vezes numa consulta de comportamento, eu pergunto se tem algum animal que faleceu há pouco tempo, porque assim, ah, faleceu fulano, tá, mas espera aí, eu tô vendo que tem mais gatos aqui. Como era a relação desse que faleceu com esses aqui? Ah, fulano ficou bem mal, ele até se isolou dos outros. Então, isso é uma coisa que precisa ser levantada. Especificamente aqui, esse vídeo, essa aula, não vai falar sobre questões aí energéticas, mágicas, espirituais. Não é isso o meu intuito aqui hoje. É a gente falar desses que ficaram e o que a gente vai fazer do ponto de vista comportamental. Como eu disse antes, e quero repetir, às vezes esses indivíduos que ficaram, eles não tinham relação com esse aqui. Eu passei isso na minha casa, eu sei que é uma coisa mórbida que eu vou falar, mas é verdade. Eu tinha 2 persas, então a fêmea faleceu, ela tinha síndrome do rim policístico, e ela faleceu, e gente, o meu gato continuou a vida, como se nada tivesse acontecendo. E as pessoas me perguntavam, Val, como é que tá o seu gato? A sua fêmea faleceu. Eu falei, quer saber? Ele deu graças a Deus que ela morreu. Eles não conviviam, ele batia nela. É uma outra época, tá, gente? Eu não tinha esse conhecimento que eu tenho, né? Está fazendo 200 anos. Então, é a verdade. Agora, se a gente fala, não, não, nossa, unha e carne. Nossa, não fazia nada. Aí a gente tem que prestar atenção a esse aqui que ficou. Leva no veterinário, fica de olho, né? A gente conhece a rotina fisiológica dos nossos gatos, né? Pergunte a rotina fisiológica para o cliente, né? Ele sempre dormiu assim, ele sempre comeu assim. Ah, engordou demais, emagreceu demais. Val, quanto tempo dura o luto? Eu escuto muito essa questão, né? A gente fala que nós, mamíferos e animais domésticos, a gente fala mais ou menos, 2 anos, tá? Porque não tem assim, tem que superar o luto. Não, isso é uma coisa que vai, né, vai aquietando ali, né? Então, porque existe uma relação social. Gatos são seres sociais, sociáveis, porém de hábitos muitas vezes independentes. Porém, se ele tinha uma ligação próxima com outro animal, a gente tem que mapear essa relação que ele tinha, é capaz que o gato ele fique muitos meses, né? E aí a gente entra numa outra questão que a gente pode, às vezes, piorar o problema. Às vezes, a gente não tem como saber. Que é quando o tutor vai lá e, eu vou pegar outro gato, porque, gente, ele sentia falta desse aqui, ó, esse aqui. Não é outro gato, não é você substituir, não é. A mesma coisa, morre o marido, bota outro homem ali. Não é assim, eu quero aquele ali. Mas, Val, eu fiquei sabendo de tal pessoa que deu super certo. Tá, gente, mas nem sempre dá certo. Porque aí você tem
né? A pessoa ela tem o luto dela para ressignificar dentro dela, né? As fases desse luto que elas são misturadas, né? A gente falava antigamente, não, a fase da aceitação, negação, não existe mais isso de forma tão separada, então ela tem que ressignificar o luto, ela tem a falta daquele gato e ela tem que gerenciar agora uma adaptação de outro gato com esse aqui que ficou, ele tá em luto, você pega outro. Val, mas então faz o quê? Observa. Tá, mas como é que eu sei se eu posso pegar outro gato? Não sabe. Não existe um questionário, um teste, uma bola de cristal, a Val tirando um tarô para saber se este gato que ficou vai aceitar a adoção de outro. Pode ser que isso faça bem. Pode ser. Pode ser que faça muito mal também. Tá? A questão é cuidado com a impulsividade na hora de adotar, né? O tutor que está impulsivo. Ai, vou pegar outro, porque assim, vou pegar outro. Cuidado, gente. A gente não pode fazer nada no desespero, na impulsividade, tá? Então, principalmente é isso, observar o animal que ficou. E quando você estiver fazendo uma consulta, você que é profissional, está fazendo uma consulta, pergunte se esse tutor perdeu um animal há menos de 2 anos. Convivi aqui, a fulana, a Nina morreu, aquelas coisas, né? Então a Nina morreu, então qual é a relação que ela tem? Né? E você, tutor, pense, porque às vezes, você que é tutor, nossa, eu não imaginei que durasse tanto tempo. Às vezes assim, não, já faz 10 dias. Gente, 10 dias, lembra do começo do vídeo? Esse aqui foi internado, né? Esse daqui nem sabia, esse aqui foi internado, o gato sumiu faz 10 dias. É como se fosse, para esses que ficaram, é como se fosse um desaparecimento, né? Então, a gente troca o assim, já faz 10 dias por só faz 10 dias. Nossa, já tem 10 dias. Não, não. São só 10 dias. Nem deu tempo desses aqui entenderem o que está acontecendo. Daqui a pouco o gato sumiu. Tá? Então, essa questão de luto, gente, ela é bem delicada. Eu quis trazer para vocês de uma forma prática, né? Porque o luto, ele vai ter nos diversos pensamentos que a gente tem, filosofias de vida, religião, hoje a gente sabe que essa questão de comunicação com os animais, essa parte mais sutil, ela está bem em voga, né? Ela está bem fervendo aqui no Brasil. Então, mas eu quis trazer um outro olhar, né? Porque isso vocês podem ter bastante material com relação a isso, né? Eu faço outros trabalhos também, mas eu quero trazer para vocês essa prática realmente, o que a gente tem que fazer. Não que você não vai dentro da pessoa, né, da filosofia da pessoa, posso acender uma vela, posso oferecer X, pode, mas a gente precisa, né, trazer esse olhar aqui da ciência, o que que a gente faz com aqueles que ficaram. Que o que ficou está adoecido aqui e você está acendendo incenso, tem que olhar para quem está aqui, tá? Depois, óbvio, a gente pode, óbvio, uma coisa não anula a outra, tá? Mas a gente precisa olhar realmente para os dois lados. Para quem, né? Principalmente para quem ficou. Se acolher o tutor, né? Acolher você, olhar para quem ficou, mapear as relações sociais entre os gatos, e aí a gente, né, segue o que o coração está mandando, pede para fazer uma comunicação. Ele foi, será que ele está bem? Será que ele não está e tal? Mas não esquece aqui, ó, do povo que ficou, humanos e animais.